eu convidei uma pessoa muito especial para fechar essa semana. É a Lauren Stalivieri, né? O sobrenome em comum é porque ela é minha irmã, ela vive na Itália e ela vai fazer essa live diretamente da Itália, falando para nós um pouco mais sobre esse país, falando por que a Itália é o país do ciclismo. Então, de cara que vamos já convidar ela. Eccomi, Ah, agora sim, demorou, né? Demorou a eccomi. conexão. E aí, Eu acho que eu... buongiorno. Buongiorno. Eu acho que eu estava, na verdade, no perfil do Enzo, no Will, Ah, e eu não me dei conta. eu vi que estava o perfil do Enzo. Achei É. que fosse o Enzo assistindo a nossa live. E aí Não, eu tava, O Enzo foi passear para a gente ficar tranquilos aqui, senão ele ia tá bom, querer, ele ia ouvir tá tua voz, bom. não ia dar certo. Deixa eu aumentar aqui o Ciao a volume. tutti, ciao a tutti. Tchau. Tudo Como é que vocês bem? estão me vendo aí? Tudo bem? Tá perfeito, tá perfeito. Tá ótimo o Ótimo. som e ótima imagem. Nem parece que a gente está do outro lado do oceano, então. É verdade, é verdade, é verdade. Me fala, só para matar a curiosidade das pessoas aqui hoje, me fala como é que tá o clima hoje aí, mas fala em italiano, né? Vamos, In vamos trazer um pouco da italiano? Itália para cá. Va bene, allora, buongiorno a tutti un'altra volta. Dopo mi presenterò meglio, ma Alessandro vi ha già detto che io sono sua sorella, mi chiamo Lauren. Oggi abbiamo una giornata con un po' di nuvole, un po' di sole, però diciamo che non è una giornata male. Vuoi che io vi faccia vedere un po' fuori dalla finestra com'è il cielo oggi? Ah, seria bom, seria bom. Ok, Eu vou, allora enquanto vi tu te faccio un po' mete aí, vedere. Enquanto enquanto tu isso, te mete, a gente eu espera vou, mais pessoas de né? repente entrarem no. Eu vou traduzir aqui então. Ela disse que hoje o dia tá um pouco nublado, tem um pouco de nuvem, mas não é um dia mau, né? Um dia legal. Ah, tem um pouquinho de sol, um pouquinho de céu azul. Ah, legal, maravilha. Um Ecco. dos detalhes, eu vou deixar ela voltar aí agora para a base e Isso. vou para tu te apresentar. Uhum. Mas antes eu quero dizer para as pessoas que tu mora perto de um passo, né? Que é o Passo Samboldo, que Sim. vários ciclistas conhecem, é famoso, sempre tem ciclista subindo e descendo o Passo Samboldo. Eu já tive a oportunidade de pedalar. Então, tu conhece bem essa relação da Itália com o ciclismo, né? Mas, para antes da gente continuar, tu pode fazer a tua apresentação, por favor, para as pessoas te conhecerem um pouco melhor, saberem, né, por que tu está aí na Itália também, enfim, né, toda a relação que tu tem com a Itália. Ok. Bom, então, o Lissa já falou que meu nome é Lauren, nós somos irmãos. Não parece, mas eu sou a mais velha. Nós somos em 3 irmãos. E eu na verdade, tenho uma relação muito próxima com a Itália. O Lissa já deve ter contado para vocês que nós somos netos de italiano. O nosso avô materno era de uma cidade bem próxima aqui onde eu estou, que é Marón de Bruniera, fica uns 30 quilômetros daqui. A minha cidade se chama Conegliano, fica na região do Vêneto, e o nosso avô era do Friuli. Mas, para vocês terem a ideia da proximidade, né? Eu estou aqui quase na divisa com o Friuli, e então é mais ou menos uns 30 quilômetros daqui onde eu moro. E a gente sendo essa, digamos, segunda geração, né? A minha mãe primeira geração, a gente sempre manteve um contato com os nossos parentes que moram aqui. E eu lembro que a minha vontade de estudar italiano surgiu lá na minha adolescência, porque eu tinha vontade de me comunicar com os primos que tinham mais ou menos a minha idade, que moravam aqui. E aquela época era tudo por carta, não existia internet. Então eu tinha que ter um conhecimento de língua suficiente para poder redigir uma carta em italiano. E era muito emocionante, assim, porque depois eu me lembro que numa época começou a fazer sucesso aqui na Itália o Eros Ramazzotti, que eu comecei a ouvir lá no rádio, alguma coisa assim. E eu me comunicava com os meus primos e eles me mandavam dentro do envelope uma fita gravada
com as músicas do Eros e me mandavam para o Brasil. Eu recebia aquele envelope, enfim, era muito emocionante. Claro que hoje em dia a comunicação ficou muito mais fácil, a gente aperta num botão e se enxerga, conversa, então, enfim. Mas eu gosto muito de lembrar daquele tempo. E então eu comecei a estudar italiano jovem, eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos, e fui me envolvendo cada vez mais com a língua. Quando eu tinha 18 anos, eu fiz minha primeira viagem para a Itália para conhecer todos os parentes que moravam aqui. E como nós temos parentes que moram em Roma, em Milão e vários aqui no norte da Itália, eu rodei bastante assim a Itália de um lado para outro. Eu sou formada em Direito e nessa primeira viagem eu estava no meio da faculdade, então eu esperei eu me formar e daí voltei uma segunda vez para a Itália para ficar um tempo maior com duas amigas muito queridas, a Márcia e a Gé, e a gente morou juntas aqui um período onde eu pude aperfeiçoar a língua italiana e onde eu conheci o Humberto, que hoje é meu marido. Nós já somos casados há 25 anos quase, e temos um filho de quase 18, que é o Enzo, que é um rapazinho especial, digamos. Por causa dele que a gente voltou dessa vez para a Itália para procurar tratamentos e terapias para ele. E aí a gente está aqui nessa cidade porque foi aqui que a gente encontrou um centro para atender ele, enfim, né? Quem quiser conhecer o Enzo, quem quiser conhecer o Enzo, aliás, ele tem uma conta aí no Instagram também, que é Will Italy, né? Will de roda e o Will Italy. Italy. Criada pelo Dindo Lissa. Isso aí. Mas olha só, vamos lá, vamos falar então, porque as pessoas, no geral, a Itália é muito famosa, né? Pela cultura, pela história, pela alimentação, né? A Itália, ela conseguiu essa coisa do Made in Italy, design também, né? A Itália conseguiu ter uma penetração no mundo, só que as pessoas, elas têm uma imagem, às vezes, da Itália baseada nisso, né? Nessa cultura mundial italiana. Eu queria que tu explicasse um pouco melhor para as pessoas, assim, de fato, o que é a Itália. Vamos começar falando, assim, do país Itália, né? Eu separei, na verdade, algumas informações gerais aqui, umas curiosidades sobre a Itália, porque eu acho que é uma oportunidade boa que a gente tem de trazer um pouco mais de conhecimento para as pessoas. Talvez o que eu for falar aqui, muita gente já saiba, mas enfim, eu acho legal a gente retomar. Eu fiz, inclusive, um mapa aqui caseiro, eu que pintei aqui, tomara que vocês consigam enxergar. Dá para ver bem aí? Sim, dá para ver bem. Então, aqui tem um pouquinho mais de luz, vamos virar aqui um pouquinho mais. Eu fiz um mapinha aqui, meio caseiro, mas que eu acho que vai dar para vocês terem uma ideia, porque eu queria começar falando para vocês que a Itália é uma península, ou seja, ela é um braço de terra ligado ao continente e cercada de água por todos os lados. É o mar Mediterrâneo, digamos, que cerca aqui o litoral, né, da Itália, e ele é dividido em Mar Tirreno, Mar Ionio, Mar Adriático, e depois a gente tem Mar da Sicília, Mar da Sardenha, Mar Ligure, enfim, são as várias subdivisões do Mar Mediterrâneo. É um país que se encontra no centro-sul do continente europeu e ele tem um clima predominantemente temperado, ou seja, a princípio as estações são bem definidas, né? Então, a gente sente bem aqui a diferença entre uma estação e a outra. No verão é bem quente, dependendo da região é um pouco mais úmido, um pouco mais seco, enfim. E a tendência é que aqui nessa região do norte é mais frio e aqui um pouco menos rígido o inverno. Mas geralmente faz frio em todo o país. Legal. Aqui no sul, as praias são muito bonitas, a água é transparente, as pessoas devem conhecer, devem ter visto várias fotos, né,
das praias italianas, que se encontram, as mais bonitas se encontram nessa região mais do sul aqui, ou na Sicília ou na Sardenha. E aqui em cima, então, a gente tem paisagens maravilhosas de montanha, né? Pois é. Até eu fiz um mapinha aqui para vocês entenderem das cadeias montanhosas da Itália, que são os Apeninos, aqui, que servem de... a gente chama de coluna vertebral da Itália, porque, na verdade, ele parte bem do extremo sul aqui, até chegar na ponta da Ligúria, e depois, a partir daqui de cima, nós temos a cadeia montanhosa dos Alpes, que é o que a gente tem falado, quer dizer, tu tem falado bastante nas tuas lives, né? Exatamente porque são os lugares onde se encontram os passos, né, mais famosos, tal. Uhum. E na verdade, as Dolomitas, elas são um conjunto de montanhas que fazem parte dos Alpes, e elas estão mais ou menos nessa região aqui oriental, digamos, dos Alpes, e o ponto mais alto das Dolomitas é a Marmolada. Na Marmolada a gente tem o passo, fui lá esses dias e te mandei várias fotos e vídeos, né? Passo Fedaia, é isso? Passo Fedaia, que é um passo maravilhoso, Famoso. porque a gente está no também. meio ali dos picos mais altos das Dolomitas. Legal. Já foi ótimo para as pessoas entenderem um pouco, é justamente isso, né? A Itália é linda, é um país incrível, né? É importante as pessoas entenderem também, quando eu falo 5 passos em 7 dias na Itália, as distâncias elas são muito diferentes daqui do Brasil, né? Às vezes aqui para a gente sair né, de uma região litorânea para uma serra, a gente tem que percorrer muitos quilômetros, né? Na Itália é tudo mais próximo, então Sim. as próprias montanhas... Para vocês terem uma ideia de tamanho, a Itália ela é 27 vezes menor que o Brasil, ou seja, cabem 27 Itálias dentro do território brasileiro. Pois é. Então, por exemplo, o lugar onde eu moro aqui, a gente está próximo, que é mais ou menos nessa região aqui, mais ou menos no meio aqui do Vêneto. Eu tô. A gente anda em torno de 50 quilômetros e a gente está na praia. E a gente anda mais 40, 50 quilômetros, a gente está nas montanhas. E, por exemplo, outro dia que a gente foi para Marmolada, que é um lugar um pouquinho mais longe daqui, a gente leva em torno de 2 horas e meia para chegar lá no pico. Então, as distâncias daqui, como tu disse, são muito menores. Para pessoa atravessar a Itália, por exemplo, do extremo sul ao extremo norte, digamos aqui da Reggio Calabria, que é uma das cidades mais no extremo sul aqui, até Bolzano, que é uma cidade no extremo norte aqui, são 1.300 quilômetros de estrada, que é mais ou menos a distância de Porto Alegre a São Paulo. Quer dizer, ali no Brasil, a gente chega mal e mal do norte do Rio Grande do Sul a 2 regiões, dois estados acima, São Paulo, digamos. A gente atravessa Santa Catarina, Paraná e chega em São Paulo. E aqui a gente atravessa o país inteiro. Então, só para as pessoas terem uma noção, assim, de como tudo é perto aqui, né? E isso sem falar na qualidade das estradas. A gente tem as estradas menores, né? Que a gente chama de statali. E a gente tem as autoestradas, que cortam todo o país né, na vertical, na horizontal, enfim. E estradas que têm uma ótima qualidade, né? E te permitem chegar em distâncias longas em pouco tempo. Tem um comentário aqui do Andrea Martinon, que ele botou assim, Lauren, número 1, se tu fosse ciclista, tu seria como o Marco Pantani, sempre em fuga. Ele botou aqui. Pantani é o... Andrea, dove sei adesso? In Italia ou em Brasília? O Olha a Pantani Mari assistindo. Oi, Má.
Deixa eu ver quem mais aqui que eu Tem conheço. um monte de amigos Tem aí. bastante gente. Beijo para todo mundo. Legal, muito bom. E, enfim, que mais que eu tinha notado aqui? Ah, sim, a Itália também, ela é muito bem servida, por exemplo, que é uma coisa que eu acho que faltaria ali no Brasil, em relação a trens, né? A gente usa muito trem para se locomover aqui. E outro dia eu fui aqui na estação aqui da nossa cidade me informar, né, como é que funciona realmente a questão de transportar bicicleta no trem. E aí me informaram, então, que o trem aceita geralmente em torno de 10 bicicletas, que os trens mais modernos estão agora, inclusive com um vagão específico para bicicletas, e o capo stazione, que seria o chefe da estação ali, que fica controlando as subidas e descidas do trem, geralmente que coordena essa entrada e saída do trem no lugar específico, e se paga 13,50 por um bilhete diurno, digamos, diário, como se pode dizer, giornaliero, se dice qua. De um dia inteiro. Vale o dia todo, digamos. Isso, vale então, por dia. Independente do trecho que o passageiro fizer... Ah, olha a minha caneca aqui. Tintim. Tintim. A minha é de Treviso. A minha é Milano. Hã? A minha é de Milano. Ah, Milano. Então, independente do trecho que o passageiro, né, que o ciclista tiver que fazer, e se ele vai e volta de trem, a bicicleta, ele paga só o bilhete de 13,50. E ela disse que, de preferência, eles aceitam bicicletas em trens regionais, ou seja, uma pessoa não poderia vir de Roma até aqui a região dos Alpes, aqui de trem, porque a princípio eles não deixam subir. Eu acho que talvez tenha que pedir uma autorização especial, tal. O que acontece mais comumente é que eles deixem subir trens em trens regionais, as bicicletas em trens regionais. Pois é, o que a gente propõe aqui, na verdade, para as pessoas, né? Na verdade, o canal You Can Go Bike, a gente entrega todas as dicas detalhadas para quem deseja ir para a Itália, viver essa experiência. Justamente a dica é a seguinte: as dicas elas envolvem o seguinte: qual a melhor época para ir, onde se hospedar para acessar facilmente 5 passos em 7 dias. E justamente o que acontece? A gente sugere cidades ou regiões que ficam próximas ali aos passos, né, no norte, nos Dolomitas, são várias cidades turísticas, depois pode citar um pouco sobre essa região aí, mas que também pode acontecer da pessoa ficar numa outra cidade, pegar justamente um trem regional, vai ficar no trem aí por meia hora, sei lá, para chegar num outro ponto e sair de bicicleta pedalando, né, já de um ponto específico para poder percorrer esses passos, enfim, de bicicleta. Então, isso é legal para as pessoas já entenderem como é que funciona, né? Eu acho que espacialmente ali as sim, coisas. se o objetivo da pessoa realmente é vir fazer esses 5 passos em 7 dias, etc., o ideal é já vir aqui para o norte da Itália, né? Se quiser ficar mais perto das Dolomitas, procurar ficar mais em cidades do Nordeste aqui, né? Eu acho que o Vêneto aqui tem 1000 possibilidades. E uma coisa legal é que as montanhas ali, digamos, a região dos Alpes, até uns anos atrás, não eram de tão fácil acesso. Mas está todo mundo sabendo que agora em 2026 vão ter os Jogos Olímpicos de Inverno, Milano Cortina. E isso está fazendo com que se injete assim, Recurso. muito recurso de acessibilidade
para essa região de Cortina, porque muita gente que vem participar e vem assistir os jogos, obviamente não vem de carro necessariamente, etc. Vai usar meios públicos para chegar até lá. Então, esse ano foi entregue já, por exemplo, a linha Conegliano-Belluno, é uma linha de trem direto, que vai direto que aliás é Venezia-Belluno, passa aqui por Conegliano também, que é um trem de alta velocidade, vagões todos novos. Inclusive, eu vi passando algumas vezes e tem o vagão específico para as bicicletas. Não são aqueles trens com escadas para subir, já é aquele trem moderno, com acessibilidade, inclusive para pessoas cadeirantes, etc. E é um trem que vai até Belluno. Depois de Belluno, tem as linhas que vão até mais para aquela região de Cadore lá, que fica mais próximo a Cortina, etc. E eles estão investindo muito em estradas. A gente que gosta muito de montanha e vai muito para aquelas bandas, a gente vê que tem obras assim a mil ali nessas estradas, porque eles estão criando acessos, né? E inclusive a ideia é se construir a linha de trem que já sai do aeroporto de Venezia para essas bandas, né? Então e me fala sobre ciclovias também. Isso se encontra muita ciclovia, né? Sim, se encontra muita ciclovia. Eu não sei se vocês estão enxergando, mas eu para criar um ambiente aqui, eu coloquei atrás aqui a minha bicicleta, que não é uma bicicleta igual a de muita gente que faz parte aqui do canal. É uma bicicleta de passeio. É uma bicicleta de passeio, exato. Tá aqui ela. Uma bicicleta antiga, que eu botei aqui uma bolsinha, botei uma cestinha. Não sei se está dando para ver aí. Essa bicicleta, na verdade, eu herdei da minha sogra. A minha sogra já é falecida há uns 8 anos. Eu tenho recordações muito especiais dela nessa bicicleta, porque ela não dirigia. Ela sempre andou muito bem de bicicleta, desde a adolescência dela, ela me contava as aventuras dela de ir para a praia de bicicleta. E as pessoas aqui andam de bicicleta nas estradas. Hoje em dia existem realmente muitas ciclovias. Ciclovia em italiano se diz pista ciclabile. E as cidades constroem geralmente os trechos de ciclovia, que às vezes são interrompidas em determinados pontos. Então, os ciclistas tendem a usar as estradas e quando chega um trecho novo de ciclovia, então ingressa de novo na pista ciclabile, né? Mas digamos assim, a minha sogra, por exemplo, ela usava a bicicleta todos os dias para fazer compras. Ela não tinha cestinha, ela pendurava sacolas no guidão, enfim, e voltava para casa carregada de compras e tudo. Porque aqui na Itália, a bicicleta sempre foi um meio de transporte. E os ciclistas são respeitados e tem que respeitar as normas de segurança, tanto quanto um motorista de carro, de ônibus, de caminhão, enfim, é um meio de transporte. Então, a gente está acostumado aqui a conviver com as bicicletas nas ruas e realmente é um esporte muito praticado, muito seguido. Se começa muito pequenos, assim, a gente vê crianças muito pequenas andando de bicicleta na rua com os pais, fazendo passeios no fim de semana e numa certa idade, inclusive, já começando a treinar em estrada, porque é um esporte muito seguido. Acho que em função do Giro d'Italia, a gente podia falar um pouquinho do Giro d'Italia, que é uma coisa que tu gosta muito, né? Não sei se tu quer fazer uma introdução ou se tu quer que eu fale alguma coisa que eu... Não, pode concluir agora. Estou achando interessante essa coisa que tu está falando da relação da Itália com o ciclismo, né? Que Sim, sempre desde criança até idosos, a gente vê. Nossa, até idosos, né? Com idade bem avançada. A gente anda muito de carro. A gente, como eu comentei, a gente gosta muito das montanhas.
O nosso filho é cadeirante, então, obviamente, a gente não pode fazer determinadas caminhadas com ele, etc., mas a gente gosta muito de andar de carro e apreciar as paisagens. De vez em quando a gente para apreciar um monte lá, ou tomar um café, ou almoçar num refúgio, enfim. Então, é um lugar que a gente vai bastante para as montanhas. E a gente passa por ciclistas o tempo todo nas estradas. E às vezes eu comento com meu marido, eu digo, meu Deus, esse senhor aí é super idoso e tá ali subindo um passo, ou enfim, eu fico encantada de ver assim como as pessoas curtem andar de bicicleta. E aqui na Itália eu notei que as pessoas procuram muito fazer atividades físicas, assim. Então o ciclismo é um dos esportes assim que é muito praticado aqui realmente. Legal, que bom. Bom, agora sim, vamos falar então que talvez uma das grandes molas propulsoras dessa paixão pelo italiano, né, em relação ao ciclismo é o Giro, né? O Giro tem cento e quantos anos? 105, O 106, primeiro, o 110. primeiro Giro de Itália foi feito em 1909. Eu dei uma pesquisada, Então, porque eu não tinha certeza da data, e eu vi que foi feito em 1909 por ideia de alguns jornalistas esportivos de jornais importantes aqui da Itália, porque eles queriam propor aqui na Itália uma competição mais ou menos nos moldes do Tour de France, que já acontecia desde 1903, uhum, então, né? E, anterior. e pelo que eu li, ele foi interrompido somente nos anos da Primeira e da Segunda Guerras. E em 1946 ele foi, digamos, mudou o mês, porque ele acontece geralmente entre os meses de maio e junho, que é época de primavera, ou seja, não está muito quente ainda. E as temperaturas geralmente são agradáveis, assim. E naquele ano de 1946, que foi um ano depois ali da Segunda Guerra, foi entre junho e julho. E agora em 2020, que era para ser maio, junho, não foi feito naquela época ali, em função da pandemia, mas eles passaram para o mês de outubro. E até era para tu ter vindo, né? Porque saiu a etapa aqui da minha cidade, aqui de Conegliano. Sim, pois é. E aí foi em outubro, já estava friozinho. Eles pegaram, inclusive, já neve Uhum, nas uhum. montanhas, né? E eu pude participar da montagem, digamos, da etapa aqui, e da saída dos corredores. Te mandei vários vídeos, inclusive Sim, fotografias foi, tal. foi Porque, até uma gente, etapa. É, não, é um acontecimento, é uma estrutura enorme. Eu fiquei encantada de ver, assim, porque eles vêm com milhares de pessoas, assim, para montar toda a estrutura. E eu fui à noite lá para o centro da cidade e acompanhei um pouco a montagem de tudo e fui no dia seguinte ver tudo pronto, tudo funcionando, né? E envolve muitas pessoas, né? E é legal porque as imagens do lugar, elas depois vão para o mundo todo, né? Porque tem gente que acompanha o Giro de sim, Itália do mundo todo, do mundo inteiro, do mundo inteiro. do mundo todo. E é legal porque, como são etapas, elas vão passando, as etapas vão atravessando a Itália toda, né? Então, tu vê paisagens desde o sul lá, praias, etc. Daí vai subindo até chegar no norte, aqui mais para os Alpes. E é muito legal de se acompanhar. Tu acaba conhecendo as cidades italianas, eles vão dando informações históricas, culturais de cada cidade. Então, as pessoas na época do Giro de Itália, as casas, assim, todo mundo com a televisão ligada, acompanhando as etapas, assim. É Pois muito é. legal. Uhum. É uma tradição mesmo aqui, é uma tradição. Sim, não verdade, e grandes ciclistas enfim, da história do esporte, né, são italianos e são referenciados no mundo inteiro, né? O Fausto Coppi, o Gino Bartali, que foram contemporâneos,
Depois, aí na década de 90, veio Tipolini, Marco Pantani, né, que o André até citou agora. E atualmente nós temos também, né, inúmeros atletas nesses Grand Tour aí, tipo o Filippo Ganna, que foi campeão agora, né, do mundo também de contrarrelógio, todas as mulheres, enfim, é um país que respira ciclismo, onde uma grande maioria das pessoas acompanha de fato, né? E não é só o Giro da Itália. Quando a gente percorre as estradas, né? Frequentemente tu encontra pelo caminho grupos pedalando, outras Muitos, provas muitos, regionais, né? Provas pequenas, provas regionais. muitas. Muitas. Aqui na nossa cidade, a gente está nos pré-Alpes. A gente não chega a estar ainda lá no meio, digamos, né? Mas aqui, por aqui, passam muitas provas e a gente, inclusive, tem que cuidar de vez em quando, porque eles colocam cartazes na semana anterior à prova. Geralmente, as provas acontecem nos fins de semana. E a gente, já durante aquela semana anterior, ali, as provas, a gente lê os cartazes, estrada fechada, rua fechada, no dia tal, por causa da prova tal. Então, a gente tem que, inclusive, se organizar. O Giro de Itália, por exemplo, ali de outubro de 2020, passou aqui na frente da minha casa. E a gente sabia que naquele sábado ali que eles iam passar aqui, do horário, no horário tal, a horário tal, a gente não podia sair de carro aqui de casa. Então, a gente teve que se organizar, se a gente precisasse alguma coisa do supermercado, alguma coisa, para ir antes, porque a gente sabia que naquele dia ali a rua aqui ia estar fechada. E é uma organização muito interessante, assim. Aqui na nossa cidade, os Alpini, os antigos militares, né, alpinos, participaram da organização, cuidando para que as pessoas não invadissem a rua quando no momento ali da passagem dos ciclistas, enfim. É muito legal. Para quem gosta de ciclismo, vir para a Itália, meu Deus, é um prato cheio, assim, porque tu tem segurança, tu tem acessibilidade, tu tem um leque de escolhas, assim. Digamos que a pessoa não queira necessariamente subir por alguma dificuldade, né? A gente tem muitas opções de ciclovias em terrenos mais planos, né? Mais planos. Eu só queria dar um oi para minha amiga André, que está dizendo: um dia vou à Itália. Beijo, Dé, querida. Obrigada pelo Pois carinho é. aí. Não, a gente comenta muito também com os ciclistas aqui, uma das grandes dúvidas que surgem, as perguntas, né, que me fazem muito mas é melhor levar a bicicleta, alugar uma bicicleta ou comprar uma bicicleta? Eu sempre falo que é sempre uma escolha. Aqui também, nos conteúdos, nos materiais do You Can Go Bike, a gente dá todas essas informações com precisão. Quanto custa comprar uma bicicleta lá? Como você faz para comprar? Como você faz para trazer para o Brasil? Né? Essa bicicleta que está aqui atrás, eu encomendei na Itália, fiz sob medida e trouxe para cá. Sei muito Mas bem, é porque possível. eu acompanho. É possível. Acompanho. É possível encontrar bicicletas de todos os níveis, de todos os preços, né? Eu costumo dizer que né, eventualmente é mais barato que no Brasil, mesmo com essa taxa de câmbio, né, muito desfavorável para a gente. Às vezes é mais barato do que no Brasil. Que mais? É possível alugar uma bicicleta de escolha, né? muita qualidade, porque às vezes a gente pensa que eu vou chegar, vou alugar uma bicicleta, todo mundo usa. O cara não vai colocar uma bicicleta cara para um estranho pedalar. Não, isso é um pensamento que a gente tem muito errado em relação à Europa. Lá existem bicicletas de ponta, uma bicicleta que você vai, se for comprar, você vai pagar em torno de 80 mil reais, 100 mil reais, e lá você consegue alugar essa bicicleta, pagando às vezes 40 euros a diária, 30 euros, depende do nível da bicicleta, depende do local onde você vai alugar. E você vai retirar essa bicicleta e vai fazer os passos com uma bicicleta praticamente de Grand Tour, usada por grandes atletas, né? E, como falei, existem de todos os níveis. Existem bicicletas
elétricas com pedal assistido. Existem bicicletas de mountain bike para todos os estilos de mountain bike. Quem gosta de fazer enduro, quem gosta de fazer downhill, né, descida de montanha, bicicletas com suspensão, né, full suspension, bicicletas de fibra de carbono, bicicletas de alumínio, gravel, bicicleta urbana. Gente, é todos os tipos de bicicletas disponíveis para locação em vários pontos, em várias cidades. Então, basta fazer o planejamento para a viagem. Inclusive, né, para a gente informar, existem também agências receptivas, né, Laurinda, Sim. na Itália. Digamos que o cicloturismo aqui na Itália oferece muitas possibilidades. Existem guias ciclistas com, às vezes, furgão de apoio, se o pessoal resolve organizar um grupo, por exemplo. Fora que, como tu disse, as opções de produtos aqui são enormes. A gente sabe, porque te acompanha, eu não entendo muito do assunto, digamos, mas a gente costuma te acompanhar em lojas, quando tu vem para cá, né? E a gente vê, assim, 1000 opções de capacete, 1000 opções de roupas, de acessórios, né? Então, para quem é apaixonado por ciclismo, assim, aqui é o paraíso, com certeza. Uhum. Com certeza. Bom, Eu só queria dar um oi para o Luiz Felipe, que é um amigo meu que mora lá em Dublin e trabalha numa oficina de bicicletas e está nos uau, seguindo aqui. Beijo, Luiz. demais, demais. Olha Uhum. só, eu falo aqui por conhecer já algumas partes da Itália e por ser um apaixonado por ciclismo e acompanhar o Giro da Itália desde de 1993, quando eu fui para a Itália pela primeira vez. E eu concluí, né, que a grande experiência para um ciclista brasileiro seria ir para a Itália pedalar nos passos do norte, ali nos Alpes, enfim, nos Dolomitas, que eu considero que reúnem características ideais para quem pedala, que é turismo, paisagem, o desafio, né, de subir um passo, ou mais de um passo, subir ou descer passos, enfim. Então eu queria que tu falasse um pouco mais agora do dia a dia dessa região aí que envolve né, uma parte do Vêneto, sempre no norte, né, uma parte do Vêneto, uma parte ali do Sul Tirol, enfim, Alto Adige. Como é que... Fala um pouco dessa região aí. Bom, aqui a qualidade de vida é muito boa, porque a parte do norte aqui da Itália é a parte mais industrializada, mais rica, digamos, né? As pessoas aqui são muito simples, muito receptivas, e eu acho que a pessoa que tiver a oportunidade de vir pedalar aqui, ela vai ter uma experiência de vida e de viagem muito rica, porque a Itália, digamos, ela tem um dos maiores, eu acho que o maior patrimônio histórico, cultural do mundo, né? E a gente pode falar da gastronomia, dos vinhos. A Itália é o país que mais tem produtos alimentares e produtos típicos no mundo. Então, claro, a pessoa vai pedalar, mas ela vai ter acesso toda essa bagagem, digamos, né, cultural. Eu não sei o que tu gostaria mais que eu falasse Não, pois é um pouco isso que eu queria mesmo, né? Que falasse daquela região das montanhas ali, o que se encontra quando a gente vai para lá, assim, né? Além das paisagens, assim, né? Mas tem estrutura de hotel, tem estrutura Sim, de com tipo, certeza. uma pessoa que queira ir pedalar, mas assim, né, um ciclista ou uma ciclista que queira levar a família,
talvez os filhos, né, e queira pedalar, e o que as outras pessoas vão ficar fazendo nesse meio tempo? Assim? Sim, então, as cidadezinhas aqui mais próximas às montanhas, elas têm uma característica específica, que é lembra a cidade de montanha mesmo, mais tirolesa, assim, mais austríaca, alemã, nesse sentido, assim, com aquelas construções mais características, né? Todos os lugares, todas as cidades, por menorzinhas que sejam, tem um bar, porque aqui a tradição do café é muito forte. E isso é uma coisa que as pessoas vão ter que aprender quando vierem para cá. Por exemplo, tu não pode chegar num bar e dizer vorrei um café, porque aqui tem milhares de opções de café, né? Então a gente tem o espresso, ou a gente pode chamar de normale, a gente tem o lungo, para quem gosta de um café um pouco mais digamos, aguado, assim, com um pouquinho mais de quantidade de água, não tão ristretto, tão forte. A gente tem o macchiato caldo, que é com um pouquinho de leite quente. A gente tem o macchiato freddo, que é um pouquinho de leite frio. A gente tem o latte macchiato, que é para quem gosta mais de leite, com só uma gotinha de café, que seria o nosso pingadinho. A gente tem o café macchiato, que é digamos, um pouco o café latte, enfim, que é café com leite, o cappuccino, que é super conhecido, né, de todo mundo. Então, geralmente, quando tu vai num bar, tu tem que pedir que tipo de café tu quer, não simplesmente vorrei um café, per favore. Porque o barista vai te olhar e vai dizer, sim, mas que tipo de café? Uhum. Enfim, então, como eu disse, a pessoa acaba adquirindo uma bagagem cultural muito grande, né? E essas cidadezinhas que tem ali ao redor dos passos ali, a maioria delas tem estrutura, assim, de hotéis, de aluguel de bicicletas, de Airbnb, bed and breakfast, se a pessoa não quer gastar tanto, ela tem essas opções também de alugar um quarto, por exemplo, só, né? E aí é legal porque ela acaba entrando um pouco na vida daquela família que está hospedando. Se come muito bem. Eu acho que enquanto tu tá fazendo o teu esporte, andando de bicicleta, apreciar aquela paisagem não tem preço. Às vezes eu coloco fotos e vídeos que a gente faz nas montanhas e tem amigos meus que perguntam, mas é real essa paisagem que tem atrás ali? Ou tipo, é verdadeiro isso? Porque é muito incrível. Eu fico encantada. A gente vai muito para as montanhas e cada vez que a gente vai, eu consigo me emocionar, assim, porque é inexplicável mesmo. Vale muito a pena. Eu sou suspeita, mas eu recomendo. Sim. Não, e depois tem como para as pessoas entenderem, né? Oi, Izzy. Dando As, um beijo para minha amiga aqui. claro, as montanhas ali do norte da Itália, elas são um ponto essencialmente ou fortemente turístico, né? Tem casas de temporada, onde algumas pessoas da cidade possuem para, enfim, né, passar um período. No inverno, a gente tem neve, então tem estações de esqui. Sim. No verão e na primavera, é uma região muito famosa para quem gosta de fazer trilhas a pé, pedalar, caminhar nas montanhas. Então, as pessoas convivem muito com os espaços naturais na Itália, muito, Sim. é bastante interessante isso. Quando a Né? gente E a veio. gente vê, e a Desculpa gente te vê, interromper. pode Desculpa falar, te pode falar. interromper. Não, só complementando isso que tu falou. Quando a gente veio morar aqui na Itália, a gente veio para um apartamento bem menor do que era a casa que a gente morava ali no Brasil. Mas eu costumo dizer que tudo bem eu morar num apartamento pequeno, porque eu tenho a Itália fora da porta. E aqui a gente vive muito ao ar livre, no meio da natureza, como tu disse, ou caminhando, ou explorando, ou passeando simplesmente para apreciar as paisagens e tal. E é incrível, porque a gente tem
acessibilidade para o Enzo, que é cadeirante. Passeios que eu recomendo, que eu acho maravilhoso, por exemplo, subir com a funivia da Marmolada. A gente fez essa experiência juntos, que é um passeio para se fazer com a família toda. Por exemplo, alguém vem pedalar e traz a família junto, ou depois que pedalou, ou enquanto está pedalando, a família pode fazer esse passeio até o alto da Marmolada lá. Punta Roca, se eu não me engano, é o ponto mais alto, porque é uma experiência incrível. A gente tem uma paisagem das montanhas, né, das Dolomitas, 360 graus, tipo, nós levamos o Enzo, que é cadeirante, até lá em cima. Ele pôde subir até o terraço lá com a gente. É até difícil da gente explicar o quanto tudo isso é fácil e acessível, né? E a gente tem, como eu falei, as cidades muito próximas, então a gente tem um lago maravilhoso, que é o Lago de Garda, que é relativamente próximo. A gente tem Veneza, que é o centro, vamos botar assim, urbano, né, de toda essa região aí norte. A gente está um passo que é uma cidade da única no mundo, que é uma cidade Exato. única no mundo. A gente está um passo da Áustria, está um passo da Suíça, está um passo da Eslovênia. Então, a diversidade de lugares para se visitar, né? Tem cidades famosas pelo turismo, como eu já citei, Veneza, tem Verona. Treviso é maravilhosa. Tem Treviso é Treviso, maravilhosa. enfim, Pádua, enfim, tem vários lugares ali no norte. É tudo muito lindo. Maravilhosos, assim. E, fica por até exemplo, difícil de falar. Por exemplo, as igrejas são pontos turísticos muito interessantes nas cidades também, porque muitas vezes tu entra numa igreja, tem afrescos maravilhosos, e tu vai te informar ali, vai ler uma plaquinha ali na igreja. Aquela igreja foi construída em 1200 e... Enfim. Aí eu fico pensando sempre no ano que o Brasil foi descoberto, para mais ou menos ter uma noção assim de quanta história tem aquele lugar, quanta coisa passou ali, né? Pois é. E é isso. Eu acho que com certeza as pessoas que vierem para cá ter uma experiência dessas vai ser uma experiência completa em todos os sentidos. Claro. Eu estou olhando aqui se eu anotei mais alguma coisa para gente falar. Não sei se tu quer. Não, a gente na verdade está se encaminhando para o encerramento, porque a gente já está com quase 1 hora. Não vai dar nem para fazer um café na Moca para oferecer para vocês? Pois é. Agora a gente tem sempre o risco do Instagram encerrar nossa transmissão em 30 minutos. Então a gente tem que meio que se preparar já para encerrar. Eu tenho só uns recados para dar. O primeiro quem quiser mais informações, quem quiser perguntas diretas para a Lauren, tem aí o perfil dela no Instagram, só vocês seguirem. Se vocês tiverem outras perguntas para fazer, encaminha para a gente, né, pelas redes sociais aí do You Can Go Bike, que tem no Instagram, tem no Facebook e também tem nosso canal no YouTube. Quero dizer que esta live vai ficar gravada no canal You Can Go Bike, se vocês quiserem reassistir ela ou enviar para alguém também assistir, né, estimular uma pessoa, um amigo, parceiro, familiar aí, programar essa viagem para a Itália. E que todos os conteúdos da semana You Can Go Bike estão disponíveis para quem entrar no link da bio que está aqui no Instagram You Can Go Bike. Você só vai deixar o seu nome e o seu e-mail. Você vai daí já verificar lá o seu e-mail para receber o link onde você vai ter acesso às 3 aulas que eu dei. Uma na segunda, uma na quarta e uma na sexta. Né? São aulas curtas, são vídeos onde eu falo sobre ir pedalar na Itália, porque como você também pode ir e de que maneira, de fato, na prática, você pode fazer, né, viver essa experiência. Tá? E as lives elas vão ficar gravadas aqui também na conta do Instagram, mas também vão estar acessíveis lá no link junto com as aulas que eu dei esta semana.
E eu quero já também já deixar quase essa conexão aqui aberta, né, Lauren? Porque eu já dei um toque durante essa semana, mas agora, a partir de agora eu vou reforçar isso, tá? Dia 10 de novembro eu estou indo para a Itália, vou ficar lá um período curto, mas focado na produção de conteúdos para o canal You Can Go Bike. Então, se vocês gostam de ciclismo, se vocês conhecem alguém que gosta de ciclismo e gosta da Itália, manda seguir aqui o nosso canal, sugere que siga o nosso canal, porque eu vou sempre trazer agora, nessa minha viagem, conteúdos riquíssimos direto da Itália, para mostrar em loco, né, como é que funciona tudo isso. Vou em algumas lojas, vou nos passos, vou alugar bicicleta, vou pedalar, vou comprar roupas especiais para o frio, coisa que a gente não consegue aqui no Brasil, né? Quem pedala no inverno em regiões de serra, é muito difícil a gente se vestir, porque a gente não tem roupas adequadas para comprar aqui no Brasil. Então, eu vou comprar na Itália, vou mostrar para vocês as roupas, as características das roupas para pedalar no inverno, enfim, no frio, né? O sinal, tá. Mas o que eu queria dizer para vocês aqui? Que tudo isso vai estar disponível, então, no canal, aqui nos canais You Can Go Bike. Lauren, muito obrigado, foi maravilhoso. Eu acho que esse é o ponto de partida para a gente fazer outras lives tipo essa, porque, sem dúvida, foi riquíssimo. Eu estou adorando fazer essas lives com convidados, porque eu estava fazendo algumas lives sozinho, que são ótimas, a gente acaba abordando coisas mais técnicas do ciclismo, mas essas lives com convidados sempre são muito ricas, porque a gente traz informações, ainda mais falando contigo direto da Itália, que é o lugar, né, que a gente de fato está propondo para o ciclista brasileiro procurar. Então, quero te agradecer de novo pela tua participação hoje. Bom, agora que está terminando, eu posso contar que foi a minha primeira live. Eu estava meio nervosa, porque eu nunca tinha feito live na minha vida, mas foi bem legal. Com certeza, contigo eu me sinto em casa e eu espero que as pessoas tenham gostado do papo que a gente teve juntos também. Eu agradeço todos os meus amigos que participaram. Estou vendo a Sônia, beijo, Nete. A Ana Paula também, eu vi que mandou beijos. E foi um prazer. Na verdade, eu estava meio em dúvida assim, se eu ia dar conta do recado, mas o que a gente não faz por amor, né? E, enfim, não, pode sempre contar comigo. A gente está te esperando. E dia 10, e torcendo para que o tempo continue legal como tá até agora, como tem sido até agora. A gente está tendo um outono bem agradável, com temperaturas bem na média assim, dos 18 graus, claro, com exceção de manhã e à noite, que esfria bastante, né? Com certeza, quando tu chegar, vai estar mais frio. Tu vai precisar das roupas de frio, principalmente lá para as montanhas, né? É verdade. Mas... olha a Regina. Oi, Regina, querida. Beijo. Minha amiga Regina, lá de Flores da Cunha, está nos acompanhando aqui também. Legal. E, enfim, obrigada pela oportunidade. E estamos aí, né? Quem sabe a gente faz próximas. Vamos fazer sim. Vamos aqui fazer da Itália. Sim. Sem dúvida. Bom, então é isso. Muito obrigado. Temos aí 1 hora já de live. Quero agradecer todo mundo aí que nos acompanhou hoje. E só repetir que a gente vai deixar essa live então na nossa conta do Instagram aqui no You Can Go Bike. Se quem quiser assistir de novo, ou quem chegou no final quiser lá rever o começo, vai estar disponível sempre. Certo, gente? Então, eu desejo para todo mundo um ótimo sábado, um ótimo final de semana, e a gente vai seguindo com as programações sempre aqui no canal You Can Go Bike. Laura, um beijão, em breve a gente se vê pessoalmente. Bacio, arrivederci a tutti, alla prossima. Tchau. Ciao, Até. ci vediamo. Tchau, obrigado. Ciao, Obrigado ciao. por tudo.